e Vossa Excelência provavelmente vai votar comigo a minha emenda, que tem que ter liberdade, e essa concorrência ela é importante, só que também tem que ter também o livre imposto, tanto para um quanto para o outro. E eu tenho certeza, as suas bandeiras, seus ideais, que o senhor também vai votar. Com certeza. Que também táxi não pague o ISS. Até porque, no Brasil, nós temos o costume de tributar empresas, tributar serviços e produtos. E não existe isso. Não se tributa empresa, só se tributa pessoas. Móveis não pagam imposto, paredes, escritórios não pagam imposto. Quem paga imposto são os indivíduos. Toda vez que a gente tributa uma empresa, um serviço, nós estamos tributando o indivíduo que está lá no fim. E eu repito, eles não se manifestaram pedindo por uma regulamentação, porque se teve alguma manifestação de usuários, eu não vi. Então, se não é necessário legalmente, não é necessário tributariamente, não é necessário para os usuários, para quem que nós estamos criando esse tipo de regulamentação? Mas já faço aqui um convite também, para que os vereadores venham comigo e para que nós retiremos o pedido de urgência, que o projeto ele chegou com um pedido de urgência aqui na casa, para que justamente isso possa ser melhor debatido. Quem quiser fazer audiência pública pode chamar as suas comissões. Acredito que a população também merece essa oportunidade de falar um pouco sobre o que pensa também, né? Apesar que nós temos um grande problema nas audiências públicas, que a população em si, o consumidor, é difícil de ouvi-lo porque ele não tem representante, né? A maioria dispersa, a gente não consegue trazer aqui o representante, o sindicato dos consumidores, não existe isso. Então, geralmente, a grande maioria da população que está trabalhando nesse momento, está vivendo, está buscando, buscando o sustento do seu lar, não consegue estar aqui, não consegue estar presente para que possa se fazer representar. E uma outra coisa que nós temos que deixar muito claro também é o que são esses aplicativos. As empresas, vamos pensar nas empresas aqui. O que as empresas são? Elas não são, elas prestam um serviço de intermediação entre o motorista e o consumidor. Só que muito mais que isso, elas são uma grande agência reguladora. Sim, porque ao final de cada corrida, um consumidor pode ranquear, pode ali dizer o que achou do serviço. Ela faz um serviço de regulamentação muito melhor do que uma secretaria no 10º andar da Conselheiro Mafra, porque é descentralizado, é feito por milhares de consumidores a todo momento. Não é concentrado em algumas pessoas apenas que têm um alcance limitado. Isso sim é futuro, isso é tecnologia. E nós somos a capital da inovação. Nós não podemos virar as costas para isso. Então, esses aplicativos são, sim, grandes agências reguladoras, mas reguladoras privadas. E funciona, senhores. Os usuários, como eu tenho dito, estão satisfeitos com isso. E hoje mesmo, ontem, na verdade, aconteceu mais um fato lamentável na rodoviária, onde uma motorista de aplicativo, ela foi agredida verbalmente, fisicamente, ao buscar um passageiro na rodoviária. Ou seja, uma mulher sofreu uma agressão em um trabalho legal e honesto que estava prestando. Essas coisas não podem continuar assim. E, para mim, isso é mais uma prova de que a regulamentação em si não é ela que garante a segurança, não é ela que garante a qualidade. O que garante qualidade e segurança é competição. O que garante segurança é justamente essa capacidade do aplicativo fazer essa avaliação dispersa, essa avaliação descentralizada, porque nós não conseguimos controlar cada um dos indivíduos, apenas se nós gerarmos os incentivos necessários para que cada indivíduo se comporte da melhor forma possível. E esses incentivos são justamente esse tipo de regulamentação descentralizada, regulamentação privada, que funciona. O nosso sistema, até agora, nós temos que admitir, senhores, falhas. Não conseguimos propor e prestar um bom serviço de transporte coletivo municipal. Nós não conseguimos. E é ultra regulamentado. O táxi, da mesma forma, diversos problemas que começaram a ser sanados apenas quando apareceu uma concorrência aqui.
E por último, eu também não gosto muito da desculpa, da concorrência desleal, porque esses dias, lendo um artigo do nosso Conselho de Contabilidade Federal, fizeram um comparativo entre os impostos pagados pelo motorista de aplicativo e pelo taxista. Como os senhores sabem, os motoristas de táxi têm diversas isenções: ICMS, IPI, 30 segundos. ICMS, IPI, IPVA e IOF. Isso, ao longo de uma vida útil de um carro, se nós formos pensar, gera mais incentivos e benefícios do que o suposto imposto não devido dos motoristas de aplicativos, que é devido sim, porque o fato gerador é aqui no local. Muito obrigado. O vereador Bruno, encerrado o horário dos partidos, passamos para o prolongamento do expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 1, em pauta. Requerimento de autoria do vereador Maquito requer a realização da audiência pública para tratar da precariedade estrutural dos trabalhos administrativos e da implementação das políticas públicas dos Conselhos de Direitos do município de Florianópolis. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Segundo requerimento. Requerimento de autoria do vereador Maicon Costa requer que o PL 1620-2017, da autoria da vereadora Maria da Graça, tramite na Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrado a discussão. Em votação, o requerimento. Vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 3. Requerimento de autoria do vereador Dinho requer a realização da audiência pública no âmbito da Comissão do Meio Ambiente, de Viação e Obras Públicas e Comissão de Turismo e Assuntos Internacionais para discutir questões relativas à recuperação das praias de Canasvieira Inglês e o engordamento da praia de Canasvieiras e a subutilização da Arena Luísa Henrique da Silveira. Em discussão, para discutir, vereador Dinho. 5 minutos. Senhor presidente, vereador Roberto Catumioda, primeiro secretário, vereador Claudinei Marques, vereadora Maria da Graça, vereadores, público que nos assiste aqui na galeria e os nossos florianopolitanos que estão ligados na TV Câmara, também estão ligados na ressaca que tem afetado o nosso litoral e principalmente o litoral da nossa ilha, nosso município de Florianópolis. Esse requerimento foi um requerimento que já está desde o dia 19 de junho na pauta. Podia até ter pedido inversão de pauta, vereador Rafael, mas deixei isso quieto, vereador Renato, porque por muito menos se inverte a pauta aqui nesta casa, mas eu sou um vereador legalista, eu gosto das coisas no seu devido tempo e, como bem disse o vereador presidente aqui na hora da sua fala na tribuna e no horário dos partidos, a questão do sul da ilha. Quando eu fiz esse requerimento, apenas Canasvieiras estava sendo absolvida a faixa de areia pela ressaca, vereadora Frânio. Essa ressaca foi indo, foi para o Ingleses, parou, voltou para Brava e agora está nas praias do sul, vereador Renato. Então, eu acho que essa casa, preocupada com a economia desse município, essa economia trazida, vereador Rafael, o senhor é do trade turístico, o senhor sabe o que essas praias representam para Florianópolis. Então, nesse sentido, eu não podia deixar passar batido essa questão de chamar
uma audiência pública para a gente tratar desse tema. Tratar também, vereadora Afrânio, já lhe dou uma parte, já lhe concedo, do tema da subutilização, vereador Renato Gesk, meu amigo, da arena, ou o centro multiuso, lá, Arena Multiuso Luiz Henrique da Silveira, que hoje, pelo que eu vejo, dá muito mais prejuízo, se tem um calendário muito tímido do que tem sido feito e do que se vai fazer naquele espaço. Então, para que a gente possa conhecer, eu acho que tem vereadores aqui que nem conhecem as instalações, daqui a pouco o governo já vai fazer, vai aparecer aí no Diário Oficial, vereadores, propostas para recuperar o que nem utilizado, vereador Marquito, tem sido adequadamente. Então, eu estou chamando aqui esta casa, da minha forma bem humilde, bem silenciosa do meu trabalho, mas aquilo ali é um silêncio que não passa, vereador Renato, na garganta. Ver uma coisa que foi tão solicitada para acabar com a sazonalidade, trazer eventos, trazer turismo, aquecer a economia do Norte, não aconteceu. O pessoal está reclamando, e aí, aliado à ação da natureza através da ressaca, nós temos dois problemas. Nós estamos a menos de 3 meses da temporada, já tem bastante turista aí. Os sites, se vocês forem entrar nos sites de hospedagem, de locação de imóveis, vereador Maico, você vê que Florianópolis é um dos primeiros destinos para quem quer passar suas férias, e nós não podemos jogar essa responsabilidade só nos ombros do prefeito. Lhe dou, vereador Renato, vereador Afrânio, uma questão de ordem. Uma parte, aliás. Obrigado, vereador Dinho. Vereador Dinho, em função da situação também do sul da ilha, em especial o Caldeirão e a ameaça com relação à Lagoa do Peri, eu pergunto se Vossa Excelência não nos permitiria ampliar, além da importância do norte da ilha, Canasvieiras, Ingleses, também que a própria audiência pública tratasse da orla da ilha, em função das ameaças. Se Vossa Excelência há concordância, eu gostaria de fazer uma retificação do requerimento. 30 segundos. Obrigado, vereador Afrânio, pela inclusão do Sul. Não fiz na época em função não havia necessidade, porque não estava na situação que está, mas incluo, e só peço às comissões da qual eu estou citando, que a gente acelere para trazer todos os órgãos envolvidos para achar uma solução no menor espaço de tempo. Obrigado a todos. Obrigado. Ainda discussão, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, requerimento número 3. Vereadores concordam, permaneça como se encontra. Aprovado. Está prejudicado o requerimento 4, 5 e 6, por ausência do autor. Solicito ao secretário para que leia o 7º requerimento. Sim. Requerimento de autoria do vereador Marquito requer o envio do expediente à Embaixada da Itália no Brasil e ao Parlamento italiano solicitando a abertura de um consulado italiano em Florianópolis. A remessa a Santa Catarina do kit eletrônico para a produção de passaportes italianos em solo catarinense e a melhoria dos serviços prestados à população catarinense. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, requerimentos. Vereadores concordam, permaneça como se encontram. Aprovado. 8º requerimento. Requerimento do vereador Bruno Souza. Requer a utilização do horário do grande expediente para apresentação de um representante do grupo Henry Maxold, que palestrará sobre a auditoria cidadã da dívida. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, vereador Afrânio, 5 minutos para discutir o requerimento número 8, de autoria do vereador Bruno Souza. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Maicon. Senhor presidente, eu lembro que alguns meses atrás o vereador Bruno Souza manifestou que era contrário a requerimentos de utilização de grande expediente nessa Casa Legislativa. Gostaria de saber se o vereador Bruno Souza mudou seu posicionamento em relação a essas questões de grande expediente.
Apenas para ter ciência, porque Vereador eu Maicon. vejo que o vereador Bruno Todo- traz alguns Todo solicitações. o respeito que eu tenho por questão de Vossa ordem, senhor Excelência, eu não vou adentrar Não, isso na hora que Vossa ele Excelência... manifestou claramente, Isso eu não me é- recordo disso, isso não é inclusive... questão de ordem, vereador. Senhor presidente, Por senhor gentileza, presidente, vamos questão de ordem. respeitar, Questão vamos de ordem, senhor respeitar. presidente. É questão de ordem, senhor presidente. Não, mas eu não vou Ele se responder isso. manifestou contrário a um requerimento, eu lembro que ele votou contrário, e ele utilizou essa O senhor fala. usa Não há tribuna nenhum e se problema manifesta. de ele ter mudado a sua orientação Vereador, de maneira alguma, mas só gostaria respeito. Respeito Vossa Excelência, mas não cabe como questão de ordem. de... Claro que cabe, senhor Para presidente. discutir, vereador Afrânio. Então, a questão de ordem para o vereador Afrânio. Bom, senhor presidente, eu tirei dúvida aqui com o vereador proponente, vereador Bruno de Souza, e fiz uma sugestão e ele não se opôs. E também, porque existe uma entidade chamada Auditoria Cidadã da Dívida, que é composta por técnicos da Receita, extremamente capacitados, e como tem o grupo que vem dar uma determinada abordagem, ele também incorporou a ideia de convidar também os representantes da Auditoria Cidadã da Dívida. Então, há concordância com o proponente de fazer uma ampliação. De acordo? De acordo com... Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, eu também gostaria não de fazer o convite para que tivesse vez na fala aqui da Tribuna Livre, mas também convidar os técnicos do Tribunal de Contas para acompanhar essa palestra. De acordo. Terminada a discussão. Em votação, requerimento número 8, de autoria do vereador votação, Bruno senhor Souza. Vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Pedi encaminhamento de Aprovado. votação, senhor presidente. Hã? Eu pedi encaminhamento de votação. Não, você pediu questão de ordem, eu estava em votação. Tá, o senhor fez questão de Né? não ouvir, senhor presidente. Não, o senhor pediu questão de ordem. E eu estava no processo de votação. Eu fiz a solicitação anterior, senhor presidente. Não, obrigado, vereador Bruno. Nono requerimento também de autoria do vereador Bruno. Vereador Fábio, leia o número 9. Requerimento de autoria do vereador Bruno Souza requer o envio de expediente a Dom Parque Gestão de Estacionamento para solicitar informações acerca da oferta de vagas de motos e carros no centro de Florianópolis. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o requerimento. Vereadores concordam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Requerimento número 10. Requerimento de autoria de vários vereadores requer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, com finalidade de debater o PL 16998/2017, que institui a concessão de bolsas de estudos por permuta de IPTU pela rede particular de ensino. Eu vou discutir. Em discussão, requerimento. Para discutir, e somente ele hoje, vereador Tiago Silva, por 5 minutos. Requerimento volta amanhã. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Maicon. Já antecipo a minha inscrição para a discussão desse requerimento Da mesma forma, na sessão de senhor amanhã, presidente. senhor presidente. Da mesma Vamos- forma, senhor presidente, solicita a minha inscrição também. Tudo bem. Aí, amanhã, a gente reitera. Estou solicitando hoje, já para deixar Sim. registrado para amanhã, Está senhor presidente. registrado. Obrigado. E João Luiz. Vossa Excelência obtém 5 minutos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao vereador Fábio Braga que o senhor pudesse também levar o seu projeto. O seu projeto, ele, a meu ver, ele também avança no sentido de que as vagas em colégios particulares possam ser compradas pelo município. Também ali, o senhor cita muito bem que lá na Prefeitura de Joinville já está acontecendo isso. Balneário Camboriú. E esses cases de sucesso têm que se trazer aqui para a cidade. Eu vejo e discordo daqueles que são contra, né, a compra de vagas de creche particulares, porque, vereador Herade, o senhor está aqui nessa casa pelo seu trabalho comunitário na costeira do Pirajubaé. O senhor consegue ver a costeira sem a sua creche filantrópica que o senhor abriu? Eu não consigo ver. O senhor imagina, vereador Herádio, as mães, vereador Bruno Souza, lá da costeira, se não fosse o trabalho social do vereador Herádio, de abrir uma creche filantrópica, aonde essas mães deixariam os seus filhos? Uma parte, vereador Herádio. Vereador Tiago Silva, a creche já existe há 24 anos.
e a cada dia que passa está cada vez melhor e atendendo muito bem aquela comunidade e aquelas crianças que precisam muito daquela creche. Não só aquela, como diversas outras creches comunitárias do município de Florianópolis têm feito um grande trabalho. Por isso, nós precisamos dar continuidade e avançar nas creches comunitárias do município. Vereador Herádio, quantos vereadores aqui recebem mães aflitas, vereador Jefferson, aguardando uma vaga numa creche? Então, esses cases de sucesso de Joinville, Balneário Camboriú e vários lugares do Brasil, em que o prefeito compra vagas de creches particulares e coloca o filho daquela mãe que está lá, aguardando, vereador Marcelinho, uma vaga no município. Essa casa não devia nem discutir, tinha que ser unanimidade. Projetos iguais a esse, o vereador Fábio Braga fala que lá em Joinville, que ele se inspirou lá em Joinville, é um sucesso. Por que Florianópolis não pode ter esse modelo? Me diz, vereador Jefferson Bach, qual é o problema que o senhor vê nesse projeto? Me diz, vereador Marcelinho, quantas mães, vereador Marcelinho, vereador Jefferson Bach, batem na porta dos seus gabinetes como bate na porta desse gabinete desse vereador? O vereador Herádio sabe que se não fosse ele lá atrás fazer uma creche filantrópica, lá na Costeira, quantas mães estariam aguardando uma vaga na creche? E que, infelizmente, uma parte, vereador. Seria a parte, vereador. Não vejo problema algum nesse projeto, até sou favorável a ele. Como Vossa Excelência já citou, Tiaguinho, todos os dias, eu, o senhor e todos os outros vereadores recebem demanda de creche. Nós temos um problema que está por vir aí, que várias mães já fizeram a denúncia e nós precisamos ajudá-las. O secretário de Educação tem que se posicionar em relação a uma denúncia que chegou, que vão acabar com o período integral das creches. Então, parece que está sendo lançado agora um decreto. Então, nós vamos precisar ajudar essas mães, porque as suas crianças vão ficar só meio período na creche. Aquela que está em período integral vai ficar só com meio período. Precisamos apurar isso, tá, Diego? Olha, se isso o secretário de Educação fizer, eu vou ser o primeiro a subir aqui na tribuna e pedir a saída desse secretário. O que é isso? Como é que você vai cortar um direito de uma criança, que é o primeiro direito que uma criança tem, é a vaga na creche, vereador Catume? Como é que você vai diminuir o turno da criança? E é uma pena que o plenário não está prestando atenção. Permite uma parte, vereador? É uma parte, vereador Afrânio. Vereador Tiago, é fato que a Secretaria de Educação está fazendo vários estudos para pensar como é que desenvolve a redução do déficit. Eu conversei com o secretário Maurício, que prontamente me informou de que essa solução foi descartada. Ele me assegurou, me garantiu, porque também chegou a informação no gabinete. E eu confio e acredito na palavra do secretário Maurício. Eu também acredito, vereador Afrânio, até porque eu não quero acreditar que meio período ia mandar as crianças para casa. As mulheres aqui da cidade, elas não trabalham meio período, elas trabalham o dia todo. Isso aí aconteceu lá atrás, e eu não vou aqui citar, mas posso trazer de exemplo, para não dizer que persigo, mas lá em 2001, se fez isso aqui na cidade. E aí o doutor Gerson Gomes Neto, que era promotor de justiça da área da infância, entrou com uma ação civil pública e foi derrubado aquele decreto que queria mandar as crianças, vereadora Maria da Graça. Obrigado, vereador Tiago. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos senhores vereadores que façam registro eletrônico de presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Também quero aqui registrar a presença da senhora Mari Lapa, esposa do vereador João Luiz, que veio hoje prestigiar essa sessão. Seja bem-vinda e que fique registrado nos anais desta casa. Beijinho, tudo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Maico. Solicitar ao segundo secretário que faça inscrição deste vereador em explicações pessoais, por gentileza. Pela ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Fábio. Não, a minha não é questão de ordem, eu peço pela ordem.
Primeiro, eu gostaria de um silêncio no plenário. Presidente e demais vereadores, eu gostaria apenas de registrar o falecimento de um colega de profissão e membro desta casa, trabalhava como comissionado no gabinete do vereador Dalmo, o advogado Marcelo Cardoso, que acabou falecendo no final de semana. O enterro dele foi domingo. Ele era um advogado atuante, um advogado militante na cidade, e há um bom tempo trabalhava com o vereador Dalmo e acabou falecendo na data de ontem. Presidente, se possível, além do registro, um pedido de 1 minuto de silêncio em registro desse colega de profissão e um funcionário exemplar aqui da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Vamos lá. Na quarta-feira eu fiz uma solicitação aqui também de 1 minuto de silêncio para o homem do chifre, que independente de todos os problemas e tudo mais, também o ser humano que se foi, figura folclórica do município de Florianópolis, e parece que ignoraram esse minuto de um silêncio que eu solicitei. Desta forma, eu solicito que a gente possa fazer em conjunto neste. Que sirva para as duas indicações, vereador Fábio e vereador Maicon Costa. Vereador Catume, a justificar a ausência do vereador Dal Menezes. Está acamado. 1 minuto de silêncio. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro projeto. Senhores vereadores, o projeto 1 e o 2 já estão com a sua discussão encerrada. Eles não foram votados, foram discutidos, mas porque não teve, e o 3 também, porque não tinha quórum para deliberar. Solicito que leia o primeiro projeto. Projeto de Lei Complementar 1271 de 2013, do vereador Dinho. Inclui o artigo 141A e 141B e altera o artigo 154 e 154A no Código de Postura do Município, Lei número 1224, de 2 de setembro de 74. Pareceres favoráveis. Em segunda votação, os projetos. Vereadores concordam, que se encontram aprovados. Solicito, secretária, a leitura do quarto projeto da ordem do dia, é isso? Não, o segundo. Projeto de Lei 17095 de 2017, do vereador Guilherme Pereira de Paulo. Altera o artigo 1º da Lei 2325 de 85. Pareceres favoráveis. Em segunda Senhor presidente. discussão encerrada. Em primeira votação, projetos. Solicito, senhores vereadores, que procedam com a votação nominal eletrônica. Vou ler lá. Falta alguém votar? Tem parecer favorável à Associação de Engenharia do custo.
Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 17.095/2017. Solicito o primeiro secretário a leitura do terceiro projeto da ordem do dia. Projeto de lei 16.217/2015 do vereador Lela. Altera o artigo 1º da lei 8.289/2010, servidão Regina Pereira de Oliveira de Essa Neves, via pública do bairro Itacurubi. Pareceres favoráveis com substitutivo global. Discussão encerrada. Em primeira votação, substitutivo global. Solicito, senhores vereadores, que procedam votação nominal eletrônica. Daí depois do substitutivo global não tem que votar o... Não? Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Frânio. Enquanto a votação, é só para justificar a ausência do vereador Lino, Ok. tá? Que encontra-se em atividade fora da Câmara. Justificativa do vereador Lino, Obrigado. ausente da Câmara. Mais algum vereador esqueceu? Não exerceu o exercício de votar? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Fábio. Da mesma forma, justificar a ausência do vereador Miltinho, se encontra em atividades fora do seu gabinete e do plenário. Ok. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lela. Espera o processo de votação, espera. Deu 20 vereadores. Só não está o Dalmo. Está certo. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 16.217/2015. Gostaria de pedir o referendo do projeto, primeiro projeto votado. Primeira votação. Solicito ao presidente da Comissão de Justiça. A primeira votação. O primeiro projeto da ordem do dia, que está em segunda votação. Rafael Dausch. De acordo, senhor presidente. Obrigado, Solicito vereador. ao primeiro secretário a leitura do quarto projeto da ordem do dia. Projeto de lei 16.671/2016 do vereador Herádio. Denomina Rua Augusta Bus, via pública do Distrito de Campeche. Pareceres favorável com substitutivo global. Discussão encerrada. Em primeira votação, substitutivo global. Solicito, senhores vereadores, que proceda a votação nominal eletrônica. Não, sempre fui teu amigo. Vereadores, votação. Maria da Graça. Vereador Dinho. Não. Vereador Afrânio. Está aprovado em primeira votação o substitutivo global do projeto 16.671/2016. Solicito ao primeiro secretário a leitura do quinto projeto da pauta. Projeto de lei 16.802/2016 do vereador Tiago Silva. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel antisséptico nos estabelecimentos bancários e similares e da outras providências. Parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Peço o apoio do plenário para a derrubada do parecer. Em discussão única, o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo ninguém queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em votação única, o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Quem concordar, vota. Nós estamos votando o parecer contrário da CCJ. Eu vou colocar os vereadores que concordam, mas como se encontram. Com o parecer contrário. Quem não concorda, os vereadores que concordam, permanecem como se encontram. Está aprovado o parecer contrário da Comissão de Justiça. É? Presidente. É? Questão de ordem. Aprovado o parecer contrário da Comissão de Justiça, a matéria será arquivada. A matéria está arquivada, então. Solicito ao primeiro secretário a leitura do sexto projeto da ordem do dia. Vereador Tiago Silva também.
Projeto de Lei 16.863/2016, do vereador Tiago Silva, dispõe sobre a permissão para visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais privados e policlínicas municipais no município de Florianópolis, da outras providências. Parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão única, o parecer contrário da Comissão de Justiça. Senhor presidente, vou adiar por 5 sessões. 5 sessões? O vereador autor solicita o adiamento por 5 sessões. Não. Solicito ao primeiro secretário a leitura do 7º projeto da ordem do dia. Tem que ficar ligado ao autor, né? Deixei bem claro ainda. Moção 039/2017, do vereador Marcelo da Intendência. Moção de repúdio à Sua Excelência, senhor Presidente da República Michel Temer, pela medida provisória número 735, que altera trechos de diversas leis do setor elétrico, facilita a transparência de controle de ativos e privatização de empresas Eletrobras. Em discussão única a moção, não havendo que querer discutir, por encerrada a discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Isso aqui, ó. Vereador, questão de ordem, vereador Marcelo. Senhor presidente, não é de praxe da casa discutir moção, por isso eu não vou usar a tribuna para discutir a moção. Porém, eu gostaria de pedir aos pares que pudessem votar sim. Estão privatizando o serviço primário, nosso serviço de energia. Com isso vai a Eletrosul, que dá lucro, uma empresa hoje que dá muito lucro. Então, senhor presidente, eu gostaria do apoio dos senhores, porque um bem primário como a nossa energia, acho que nós tenhamos que acompanhar votando sim a essa moção contra a privatização do nosso setor elétrico, senhor presidente. Em discussão única a moção. Encaminhamento de votação. Tá, então em votação única a moção. Encaminhamento de votação também, senhor presidente. PSDB. Encaminhamento de votação, bancada do bloco. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos colegas vereadores que acompanhassem a moção, porque, por várias razões, mas eu queria apresentar duas rapidamente. A primeira delas é que um assunto dessa natureza, dessa envergadura, senhor presidente, por um governo que não tem legitimidade, ele precisa ser amplamente debatido. Essa é a primeira questão. E segundo, que, como já disse o vereador Marcelinho, o setor elétrico é estratégico para o desenvolvimento do país e é necessário que haja um controle do Estado para o desenvolvimento do país. Nós não podemos ficar à mercê da privatização para empresas, inclusive estrangeiras, e deixar o nosso setor elétrico ser privatizado, e por isso a necessidade de acompanhar a moção do vereador Marcelinho da Intendência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo. Senhor presidente, eu gostaria que pudesse ser uma votação nominal, senhor presidente. Estou cadastrando já estou cadastrando. Presidente. Pode ser chamada? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Bruno Souza. Na verdade, eu vi o vereador Afran levantando a mão, acreditei que o presidente também tinha visto, eu acreditei que iam discutir a matéria. Eu queria discutir a matéria e tinha me manifestado nesse sentido. Não discutir as outras, enfim, mas essa é uma matéria sim que merece melhores esclarecimentos e não pode ser votado uma moção aqui só por intenções. Aqui a gente precisa aprofundar um pouquinho mais essa discussão. Sim, mas é que eu coloquei em discussão a matéria e ninguém... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vou fazer a votação nominal. Questão de ordem, senhor presidente. Encaminhamento, então. Eu pedi encaminhamento de votação, senhor presidente. Encaminhamento de votação, bancada do PSDB. Senhor presidente... Posso encaminhar? Acredito que o encaminhamento de votação, inclusive, foi uma sugestão para que não se prolongasse a discussão desse assunto. Por isso, o encaminhamento de votação sugerido. E, dessa forma, eu entendo, como já disse o vereador à frente do PSOL, esse governo não tem legitimidade, o presidente da República tem diversos outros problemas, não tem legitimidade. O presidente que demonstrou nos seus atos que está compactuando com atos extremamente corruptos. Então, nesse sentido, ele começa uma privatização justamente por empresas
estratégicas e que não deveriam, nesse primeiro momento, serem o foco de privatizações. Eu não discordo das privatizações, acho que em determinadas áreas é necessário sim, mas a Eletrosul, a Eletrobras, as empresas de minas e energias não deveriam ser, nesse primeiro momento, o foco, justamente porque, por não ter discussão, abrir mão de discussão, a gente está utilizando o encaminhamento para fazer essa breve encaminhamento de votação. O senhor encaminho votando sim a moção de repúdio do vereador Marcelo Tenência ao presidente da República. Encaminhamento de votação, vereador Bruno Souza. Encaminhamento de votação, vereador Rafael Dausch. Bancada do PMDB. Encaminho não, senhor presidente. E eu gostaria de esclarecer a oposição que está fazendo política por não sei como. Tem que se informar melhor o que é a Eletrobras, né? Uma empresa com uma dívida de mais de 35 bilhões, minha gente. E vocês estão falando que isso é corrupção, privatizar é corrupção. Não coloque sua ideologia à frente do conhecimento, pô. Que isso? Respeita a sociedade. Encaminhamento de votação, bancada do PSB, vereador Bruno Souza. Me ajuda a votar não. Bruno Souza. Não, volta não. Oi, presidente, o PSB, a liderança do PSB encaminha a votação pela não aprovação da moção. Presidente, a Eletrobras, ela acumula prejuízos desde 2011 sucessivos. Ela tem mais de 33 bilhões de dívida. Já perdeu quase 35 bilhões no seu patrimônio líquido. Isso não é privatizar, é muito pior. Esse patrimônio se desfez no ar. Não vendeu, porque quando você privatiza, você vende, você recebe algo em troca. A Petrobras vem perdendo valor, vem virando pó. Nós precisamos de dinheiro para investimento. Não há. Só o dinheiro que foi aportado no ano passado, em 2016, na Eletrobras, foram 5 bilhões de reais do Tesouro. 5 bilhões de reais, senhores vereadores, equivale a 2 anos de investimento em hospitais e em todos os equipamentos de saúde. 5 bilhões de reais representam isso. Por que nós queremos aqui condenar as pessoas a não ter hospitais para que a gente possa continuar apenas mantendo uma estrutura ideológica? Nós não podemos mais. Isso é um retrocesso. Isso é o progresso do subdesenvolvimento, isso. E é impressionante como mesmo depois de privatizações, como das teles que antes pagavam-se $5.000 para ter uma linha, e hoje todo mundo tem celular, que pese ser um oligopólio mantido pelo Estado, depois da privatização da Vale, aonde hoje ela gera mais em dividendos do que jamais valeu quando era uma empresa estatal, nós ainda tenhamos que debater sobre a narrativa de privatizações. Por favor, e diversos outros. Nossa, como que a gente consegue? Isso aqui é um retrocesso. Eu peço que meus colegas me acompanhem, porque essa Câmara não precisa mostrar que está do lado errado da história, mais uma vez. Encaminhamento de votação, bancada do PRB. Nós encaminhamos a bancada do PRB, bloco não. 2. Bloco 2. Nós encaminhamos voto não, presidente. Em votação, única moção. Votação nominal eletrônica. Sim, vem cá, se não tem voto para... Como é que fica? 7-7. 7-7. Vamos votar, vereador Tiago Silva. Vereador Herade não se encontra, vereador Fábio Braga não se encontra, vereador Lino Pérez não se encontra, vereador Renato da Farmácia não se encontra, Roberto Catume não se encontra, vereador Tiago Silva não se...
Sim, mas como é que fica 8-7? Ó, precisa de quórum, maioria absoluta. Não, precisa de maioria absoluta. Não... Está rejeitada a moção no número 039 de 2017 do vereador Marcelo Tendência. Leitura do 8º projeto da pauta, primeiro secretário. Declaração de voto, senhor presidente. Moção 040 de 2017 do vereador Dinho. Moção de aplauso ao Carlos, soldado segura, José... segura. Declaração de voto, vereadora Fran. Bem, colegas vereadores, eu lamento a oportunidade de a Câmara de Vereadores de Florianópolis protagonizar uma posição importantíssima com relação a uma agenda neoliberal de privatizações, inclusive que alcança o setor estratégico. Eu quero dizer o seguinte: a função do Estado, quando o Estado intervém na economia, seja por qualquer mecanismo, seja com a política econômica regulamentando a taxa de juros, seja ele com emitindo moeda, seja ele trabalhando a fixação de metas inflacionárias, ou fazendo investimentos em infraestrutura, que é o que nós estamos questionando. A função do Estado não é ele investir para ele obter lucro. Ora, seria um absurdo a gente trazer essa ideia aqui e dizer que o Estado tem que ter lucro. Ora, como é que eu vou ter lucro fazendo creche? Como é que eu vou ter lucro dentro de um posto de saúde? Como é que eu vou ter lucro dentro de uma universidade? Investir num sistema elétrico, nós estamos aí vivendo já o tempo de Belo Monte, nós estamos vivendo Itaipu. O investimento no setor elétrico não é um dinheiro que qualquer um tem disponível. São bilhões de reais que precisam ser aplicados, antecipados, ou seja, o dinheiro tem que chegar na frente, e o retorno demora 30, 40, 50 anos para se conseguir recuperar o investimento que se fez, por exemplo, numa hidrelétrica. Ora, agora vem aqui alguém e diz que não, que o trouxa do Estado, depois de fazer todo o investimento em infraestrutura, a solução é privatizar. Nós não podemos aceitar essa tese. Ao contrário, se o Estado não investisse no setor de infraestrutura, na geração de energia, na distribuição de energia, se o Estado não investisse em telecomunicações, se não houvesse o interesse público, nós ainda estaríamos na Idade da Pedra. Porque não é qualquer capital que se dispõe a antecipar. Qual é a lógica do empresário? A lógica do empresário é investir pouco e ter um retorno altíssimo e em curtíssimo prazo. A infraestrutura em energia não funciona na lógica empresarial. Além disso, caso houvesse as privatizações, se colocaria como interesse, primeiro, o interesse da empresa. E mais de 200 milhões de brasileiros estariam refém do setor privado, que teria ele, então, a propriedade e o comando
do Sistema Elétrico Nacional. Nós não podemos aceitar. E isso se agrava vindo pelas mãos de um governo que não tem legitimidade nenhuma. Essa ideia neoliberal não ganhou as urnas em 2014. Em 2014, a ideia de privatização do setor elétrico foi derrubada em 2014 nas urnas. Agora ela vem sorrateiramente por dentro do golpe, dar mais um golpe, dar mais um golpe, desmontar o Estado. Nós temos que dizer o seguinte, essa lógica mercadológica, tudo é mercado. Mais 30 segundos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Tudo é mercado. Não é assim. O mercado, ele é imperfeito. O mercado só dialoga com quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, não tem acesso. Procure ter direitos sem ter o dinheiro no bolso. Quando estiver prevalecendo a lógica ditatorial do mercado. Não existe. Nós precisamos do Estado. Sim, combinado com a ação do mercado. Mas mercado puro, isso é... Declaração de voto do vereador Bruno Souza, por até 5 minutos. Senhor presidente, a importância de nós debatermos e virmos aqui mostrar ponto e fazer essa declaração de voto é porque uma vez lá atrás, a esquerda, com seu discurso simplista, que não tem o mínimo apego à lógica e aos números, venceu o debate sobre privatização. Todo mundo hoje consegue uma linha, basta ir ali na esquina, consegue uma linha. Hoje, todos têm telefone, mas mesmo assim, a esquerda levou a guerra da narrativa. A esquerda conseguiu taxar a privatização como algo ruim. A esquerda conseguiu. Não conseguirá mais. Não conseguirá. E esses termos que ela sempre usou